Pai do Senhor, meus irmãos, o Alson Salles falando aqui, tudo bem? Gravando um vídeo aqui diante da necessidade. A lição da escola dominical está muito sugestiva nesse sentido, acerca do progressismo, né? E muitas ideias progressistas estão vindo à tona com essa lição, tá? Ou seja, muitas ideias do progressismo estão sendo veiculadas, né? E as pessoas estão tendo consciência do que significa o progressismo, tá? Então, eu queria apresentar aqui nesse vídeo a diferença entre saber e demonstrar que o cristianismo é verdadeiro, tá? Então, a questão é, principalmente contra o pluralismo, contra o relativismo, contra a própria ideia de crença entre alguns cristãos, né, em nosso meio assembleano, tá? Então, qual a diferença entre saber que o cristianismo é verdadeiro, saber e demonstrar, tá bom? Eu vou deixar a definição de progressismo para o autor da lição lá, e vocês que são pesquisadores, que gostam de ler livros, comprar livros, tá bom? Então, a primeira pergunta que vai nortear a nossa investigação aqui é: por que precisamos da lógica e da razão na religião? Então, veja o pensamento pluralista, ecumênico e universalista do rabino Shmuel Boetak. Ele diz o seguinte, abre aspas: ele disse: sou absolutamente contra qualquer religião que diga que uma fé é superior à outra. Não vejo como isso seja diferente de racismo espiritual. É uma forma de dizer que estamos mais próximos de Deus do que os outros, e isso é que leva ao ódio, fecha aspas, tá? Um rabino ecumenista, pluralista, né? Então veja que no áudio que eu gravei um áudio aí que está numa pasta do Drive, uma aula com 40 minutos, tá? Tá numa pasta do Drive aí, o pessoal quiser acessar, é só me solicitar. E eu falo sobre a questão do otimismo e desse pluralismo religioso, tá? A ideia de que não se pode dizer que uma religião é superior à outra, tá bom? Eu explico lá utilizando a lei da não contradição, tá? Utilizando a lei da não contradição. Quem quiser ter acesso é só me solicitar que eu repasso o link do Drive. Pretendo gravar outras aulas em áudio também, MP3, essa aula tem MP3, e colocar nessa pasta também, tá? Para ajudar vocês. Então, e aí, esse rabino ecumenista está certo? Tá? O grande problema com a afirmação pluralista, essa que nós mencionamos aqui, é que os sistemas de crenças religiosas fazem afirmações que se contradizem. E essas contradições não podem necessariamente serem verdadeiras ao mesmo tempo, no mesmo sentido, com a mesma intensidade. Ninguém pode negar isso, tá? Ninguém pode negar isso. Pense, por exemplo, no fato de que o cristianismo bíblico afirme que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o Islã afirme que Deus não tem filho algum. Apenas uma afirmação pode ser verdadeira e a outra deve necessariamente ser rejeitada como falsa. A questão, gente, é importante destacar isso, a questão gira em torno da luta pela verdade. Então, devemos procurar saber uma coisa muito importante dentro da investigação religiosa, tá? É aqui que muitos crentes, inclusive assembleanos, tá, se complicam aqui, ó. Essa pergunta aqui: por que as pessoas creem no que creem? Tá? É importante. Por que as pessoas creem no que creem? Existem três possibilidades e vertentes, tá? O primeiro é o impulso sociológico. Algumas pessoas creem por causa da cultura, amigos, parentes e sociedade. Elas não têm noção, tá, do que creem, se o que creem é verdade. O segundo é o impulso psicológico, tá? Por conforto, esperança, identidade, significado, paz de espírito. Tem gente que é crente, é cristão, só porque, segundo ele, tem paz de espírito, tá? E o impulso religioso: igreja, gurus, livro sagrado, pastor, líder. Algumas pessoas são cristãs apenas, ou seguem uma religião, apenas seguindo um livro sagrado ou um líder religioso, tá? Essa questão é séria. Veja o que disse o famoso teólogo e matemático francês Blaise Pascal. Ele disse: as pessoas chegam quase invariavelmente às suas crenças
não com base em provas, mas com base no que acham atraente, tá? Vamos ver, ele está certo? Muitas pessoas de fato defendem essas coisas. Me parece que o que Blaise Pascal está destacando aqui é que as pessoas creem no que lhes atraem, principalmente do lado emocional. Parece que ele também está dizendo que as pessoas evitam que suas crenças sejam questionadas. E essas pessoas não estão muito engajadas em conhecer e encarar esses questionamentos, tá? O seu pensamento religioso pode ser questionado. Ele diz, não, eu não quero saber de crítica, não quero me envolver em debate. Então eles dizem aí um jargão bastante conhecido: política, religião, futebol não se discute, cada um tem a sua, é privado, tá? O problema é que nós estamos falando da questão da verdade, da questão do nosso destino eterno, tá? O problema é esse. Então essas coisas têm que ser discutidas mesmo, tá? Ao articular sobre esses fenômenos de forma crítica e negativa, Sigmund Freud faz uma suposição sobre a razão pela qual as pessoas acreditam nas ideias religiosas. Freud era ateu, tá? Então ele dizia basicamente que as pessoas creem porque essas crenças eram aceitas por nossos antepassados primordiais. Ele também deixa, é claro, ele supõe que as pessoas creem porque possuímos provas transmitidas dos tempos primordiais, ou seja, a antiguidade da crença. E ele também defende que as pessoas creem porque é proibido questionar a autenticação dessas crenças, tá? Antes de qualquer coisa, antes de continuar falando, eu quero dizer aqui que o cristianismo bíblico é a visão de mundo que tem sido escrutinada nos ambientes mais hostis nos últimos 300 anos, tá? E tem permanecido como uma visão de mundo viva, pujante, tá? Relevante e atual, tá bom? Então não tem fundamento, tá? Essa ideia de proibir a autenticação dessas crenças, tá? Se bem que algumas pessoas no seu íntimo, no seu subconsciente, acham que essas crenças não devem ser de fato questionadas, tá bom? Apesar de ser verdade que muitas pessoas tenham crenças religiosas baseadas nesses e em outros motivos, estes pontos por si só não desmerecem ou anulam o valor ou a veracidade de uma crença religiosa. Pode ser que uma pessoa creia no cristianismo, em Jesus, por causa dos pais, tá? E ela está certa, ainda que o motivo esteja errado, ela está certa, tá? Então, muito menos essas pessoas colocariam todas as crenças sob o mesmo patamar de verdade, tá bom? Mas Freud vai além e tem a intenção mesmo de desmerecer toda e qualquer crença religiosa com os seguintes termos. Veja o que ele disse aí num livro bem conhecido dele, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas: crenças religiosas são ilusões, realização dos desejos mais antigos, mais fortes e mais urgentes da humanidade. Chamamos a crença uma ilusão quando a realização de um desejo é um fator proeminente na sua motivação. E ao fazê-lo, ignoramos a sua relação com a realidade, tal como a própria ilusão não dá importância à verificação. Fecha aspas, tá? Então Freud está dizendo o quê? Que uma crença religiosa é uma realização de um desejo mais forte, mais antigo e urgente da humanidade. E ele está dizendo que uma crença religiosa faz com que a pessoa ignore a relação dessa crença religiosa com a realidade, tá? Assim ele compara a crença religiosa com ilusão. Ele diz, tal como a própria ilusão não dá importância à verificação, tá? Existe até um certo nível, um certo grau de cientificismo nessa afirmação de Sigmund Freud. E o cientificismo, eu falei lá na aula, que está lá no Drive, tá? O cientificismo, ele é falso, porque o cientificismo alega que algo só pode ser verdadeiro se e somente se, tá? Se e somente se algo for verificado cientificamente. Isso é flagrantemente falso, tá bom? Existem alguns problemas nessas definições preconceituosas de Freud. E a primeira é a de que a crença é supostamente a realização de um desejo. O grande problema é que a maioria das pessoas não creem no que creem para alcançar a realização de um desejo.
Muitas pessoas que são adeptas da fé cristã chegaram a este ponto por iluminação do Espírito Santo, seja por meio de uma pregação da palavra inspirada de Deus. Você pode ver Isaías 43:9, né, quando diz lá, para que se ouça e se diga, é verdade. João capítulo 16, versículos 8 ao 10, que o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ou a pessoa pode chegar à fé cristã por meio de uma experiência pessoal. Você pode ver Atos 9, 1 e 6, e o versículo 16, capítulo 16, versículos 25 a 32. Ou a pessoa pode chegar à fé cristã até mesmo por meio de convencimento bíblico e racional acerca das coisas de Deus. Você pode ver isso lá em 1 Pedro 3:15, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, tá? Contudo, outro fato importante é que, ainda mesmo que uma crença religiosa esteja baseada em um desejo, ainda que isso seja verdade em algumas pessoas, por exemplo, um desejo de ir morar no céu, até mesmo medo, ou até mesmo por causa de um medo, o medo de ser condenado ao inferno, tá? Essa crença por si só não desmerece ou invalida uma crença religiosa. O que pode realmente invalidar a crença é uma incoerência ou contradição interna. O segundo problema com a afirmação freudiana é que quando ele afirma que uma crença não tem conexão com a realidade. Em certo sentido, ele está certo. Se uma crença não tem conexão com a realidade, essa crença é falsa. É verdade, ele está certo, tá? Mas o problema é a generalização que ele faz, tá bom? É a generalização que ele faz, tá? Então, uma crença religiosa baseada no Deus verdadeiro tem que ter uma conexão clara e forte com a realidade, pois Deus é o criador dessa realidade. Deus é o criador do mundo, do universo. Apesar dessa afirmação de Freud ter um forte apelo contra as religiões orientais que negam, as religiões orientais negam, primeiro, a existência real da dor e do sofrimento. Segundo, a existência da realidade nas religiões orientais, por exemplo. Toda a nossa realidade é apenas uma ilusão de nossa mente, chamada Maia. Você já assistiu lá o filme Matrix? Pronto. Terceiro, as religiões orientais negam que a história seja linear, ou seja, formada de começo, meio e fim, criação, história e consumação, escatologia, tá? As religiões orientais defendem que a história é cíclica, formada por um ciclo interminável de reencarnação e renascimento. Doutrina conhecida como roda da Sansara no hinduísmo, tá? Então o hinduísmo, por meio dessa doutrina da roda da Sansara, alimenta, orienta e é a base, o fundamento de todo o movimento esotérico religioso do mundo hoje, tá? Nas religiões orientais, também, as divindades nunca se revelaram verdadeiramente na história. Por exemplo, os deuses do hinduísmo não são personagens da história, mas apenas projeções humanas mitológicas, tá? Com o cristianismo é diferente. A fé cristã é a única religião verdadeiramente alicerçada na revelação, razão, história e experiência. Se você investigar todas as religiões e comparar com a fé cristã sob estes aspectos, você verá que elas sucumbirão em um desses pontos ou em todos. Outro ponto importante é que o cristianismo tem sobrevivido e tem sido escrutinado nos ambientes mais hostis à fé cristã nos últimos 300 anos, como eu já disse. E o cristianismo permanece vivo, crescente e pujante. Então, afirmar que o cristianismo se enquadraria num ato de não dar importância à verificação, conforme Freud disse, é falso, apesar de ser verdade em outras religiões, tá bom? Sobre a suposta negação da realidade na religião, isto também não se aplica à fé cristã. O primeiro e principal motivo é que quando Jesus nasceu, não se tratou apenas do nascimento de uma criança qualquer ou de apenas um personagem importante da história. Não. Os 4 dias mais importantes da história humana estão ligados a Jesus e se iniciaram nos eventos de Belém Efrata, conforme Miqueias 5:2 que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, mas de ti sairá o meu guia, aquele que irá apacentar o meu povo Israel. O primeiro dia mais importante da história humana foi o dia do nascimento de Jesus. Deus se fez homem e entrou no templo. O segundo dia mais importante da história humana foi o dia da morte de Jesus. O pecado foi expiado. Deus resolveu o maior problema da humanidade, o problema que apenas Deus poderia resolver. É aquele velho silogismo, né? Se só Deus pode salvar e Jesus é o nosso Salvador, logo Jesus é Deus, tá?
Então, o terceiro dia mais importante da história humana foi o dia da ressurreição de Jesus. A morte foi vencida. Pela primeira vez na história, um homem ressuscitou para nunca mais morrer novamente. O quarto dia mais importante da história humana será o dia que ainda está de nós ao futuro. Será o dia do arrebatamento da igreja. Será o dia que vai virar esse mundo de ponta cabeça. Tá? Será o dia que a igreja subirá e estará com Jesus para sempre. Toda esta trajetória de libertação de vidas e milagres se iniciou no evento de Belém, onde Deus tocou e entrou na história. O nascimento de Jesus também nos diz outras coisas, por exemplo, que Deus é real, pessoal, amoroso, eterno, sobrenatural e criador da nossa realidade quadridimensional, formada de espaço, tempo, matéria e energia, que se revelou na criação, por meio da revelação geral e teologia natural, e de maneira especial em seu Filho Jesus Cristo. Então Deus se revela na história, por meio do nascimento de Jesus, na Bíblia, pela revelação especial, tá? E na história, pela história da nação de Israel, tá bom? Então, a Bíblia é a verdade absoluta, inerrante, inspirada, tá? Não apenas isso. Sabemos com essas informações que Deus é o Deus de toda a verdade. Em Jesus Cristo, Deus é o Deus de toda a verdade em Jesus Cristo, tá? Por trás de tudo, desde as origens do universo, a nebulosa Andrômeda, a vida humana, a consciência, a mente e a racionalidade. Como disse C.S. Lewis no debate que teve com Richard Dawkins, citando C.S. Lewis. Outras religiões podem negar a existência da realidade, mas isso não se enquadra com a visão cristã de mundo. O cristianismo bíblico é, na verdade, uma chave importante para se interpretar a realidade. Sem Jesus não se interpreta a própria realidade. O próprio C.S. Lewis dizia: eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todos os dias. Não apenas porque, por meio do sol, né? Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque por meio do sol eu vejo tudo ao meu redor, tá? Algo realmente inegável. Contudo, não apenas a realidade é importante, mas também a verdade dos fatos, tá bom? Então, tem uma coisa que a igreja não deve abrir mão, é de fato estar preso à realidade dos fatos, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus aí, Deus abençoe. Continue orando por mim, pela igreja, e o Senhor vai nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Espero que esse conteúdo aí seja importante para você internalizar e utilizar na escola dominical e na sua vida cotidiana, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.